Elisa está tomada pela revolta e pela vontade de acertar as contas com Pilar. Cansada das armações da rival, ela decide procurá-la para um confronto definitivo. No entanto, Maurício interfere antes que a situação saia do controle. Preocupado com o estado emocional e físico da mãe, ele implora para que ela não enfrente Pilar naquele momento. Segundo ele, qualquer discussão mais séria pode colocar sua saúde em risco. Mesmo contrariada, Elisa acaba recuando, mas deixa claro que não pretende perdoar a inimiga tão facilmente. Paralelamente, Pedro vive um dos momentos mais importantes de sua vida. Após semanas tentando esconder seus sentimentos, ele finalmente cria coragem para abrir o coração diante de Bruna. Em uma conversa carregada de emoção, o advogado confessa que continua profundamente apaixonado por Adriana. A revelação deixa Bruna surpresa, mas também emocionada ao perceber que o amor dele permanece intacto, apesar de todos os obstáculos que enfrentaram. Em outra frente, Otoniel faz uma descoberta que poderá mudar os rumos da investigação envolvendo Adriana. Ao entrar no quarto de Heitor, ele encontra uma pulseira pertencente à terapeuta. O objeto chama imediatamente sua atenção, já que não deveria estar ali. Intrigado, ele passa a acreditar que aquela peça pode ser a prova que faltava para desvendar uma série de mistérios e expor verdades que permaneciam escondidas. Diante de tantas dificuldades, Rosa demonstra mais uma vez sua generosidade. Sensibilizada pela situação de Elisa e dos familiares, ela oferece sua própria casa para abrigá-los. O gesto comove todos e fortalece ainda mais os laços entre eles. Para Elisa, o apoio surge em um momento fundamental, quando ela mais precisa de segurança e acolhimento. Ao mesmo tempo, Tiago percebe o sofrimento de Bruna e decide ficar ao lado da amiga. Com palavras de incentivo e apoio constante, ele tenta ajudá-la a enfrentar os conflitos que vêm abalando sua vida. A amizade entre os dois se fortalece, criando uma parceria importante para os desafios que ainda estão por vir. Mas enquanto algumas pessoas demonstram solidariedade, Pilar segue mergulhada em sua espiral de crueldade. Determinada a destruir qualquer um que atravesse seu caminho, ela coloca em prática mais um plano perverso. A vilã ordena que um ataque seja realizado na banca onde Otoniel trabalha. A intenção é clara: espalhar medo, causar prejuízo e atingir emocionalmente aqueles que ousam enfrentá-la. A situação se torna ainda mais preocupante quando Silvana descobre uma informação importante. Sem perder tempo, ela procura Ulisses para avisá-lo de que Pilar está prestes a se mudar para a casa de Arthur. A notícia provoca preocupação imediata, já que a presença da vilã naquele local poderá gerar novos conflitos e aumentar ainda mais seu poder de manipulação sobre todos ao redor. Enquanto isso, Pedro continua sua busca pela verdade. Desconfiado das circunstâncias que levaram Tom a depor contra Adriana, ele decide investigar mais a fundo. Em uma conversa cuidadosamente planejada, tenta descobrir quanto Ademir pagou para que o rapaz prestasse depoimento contra a terapeuta. A atitude revela que Pedro está cada vez mais determinado a provar a inocência da mulher que ama. No entanto, o momento mais tenso acontece quando Pilar decide agir de maneira ainda mais cruel. Sem medir consequências, ela envia um de seus capangas para visitar Adriana. O encontro rapidamente se transforma em uma cena de terror. O homem deixa claro que não está ali para conversar. Com ameaças veladas e um comportamento intimidador, ele faz um aviso assustador. Caso Adriana continue próxima de Pedro e não se afaste definitivamente do advogado, a vida dele correrá sério perigo. A ameaça atinge Adriana como um golpe devastador. Desesperada, ela percebe que Pilar ultrapassou todos os limites e está disposta a colocar vidas em risco para conseguir o que deseja. Ao mesmo tempo, o medo toma conta de seu coração. Afinal, ela sabe que a vilã nunca faz ameaças vazias. Agora, Adriana terá de tomar uma decisão extremamente difícil:
continuar lutando pelo amor de Pedro ou sacrificar a própria felicidade para protegê-lo de um destino trágico. Com segredos sendo revelados, provas misteriosas surgindo, ataques planejados e ameaças de morte cada vez mais perigosas, os próximos capítulos prometem emoções intensas, confrontos explosivos e reviravoltas capazes de mudar para sempre a vida de todos os envolvidos. Pilar mostrará que está disposta a tudo para vencer, mas seus inimigos também começarão a reagir, preparando o terreno para uma guerra sem precedentes. Quando Pilar acreditar que finalmente está próxima de conquistar tudo o que sempre desejou, o passado retornará de forma devastadora para destruir seus planos. Um personagem dado como morto há anos reaparecerá vivo, disposto a recuperar seu lugar na família e reivindicar aquilo que lhe pertence por direito. Trata-se de Heitor, filho de Arthur, que surgirá inesperadamente após 6 anos desaparecido. Sua volta causará um verdadeiro terremoto na disputa pela fortuna da família e colocará Pilar diante de sua maior ameaça desde o início da história. Durante anos, todos acreditaram que Heitor havia morrido. O rapaz desapareceu durante uma expedição em uma perigosa montanha de gelo. As buscas foram realizadas, mas nenhum vestígio foi encontrado. Com o passar do tempo, a esperança desapareceu e a família acabou aceitando a ideia de que ele jamais retornaria. A suposta morte de Heitor mudou completamente a dinâmica da família. Arthur nunca conseguiu superar a perda do filho e carregou essa dor até seus últimos dias. Pilar, por outro lado, enxergou na tragédia uma oportunidade. Aos poucos, ela passou a construir um plano ambicioso para assumir o controle do patrimônio familiar e garantir que toda a fortuna ficasse sob sua influência. Movida pela ganância, Pilar transformou a herança em sua principal obsessão. Ao longo dos anos, ela manipulou situações, criou conflitos e eliminou obstáculos para aumentar seu poder. Pouco a pouco, foi assumindo posições estratégicas dentro da família e fazendo com que quase todos acreditassem que suas intenções eram nobres. Mas por trás da máscara de mulher dedicada, existia uma vilã fria e calculista. Nem mesmo as pessoas mais próximas escaparam de suas armações. Adriana foi uma das maiores vítimas. Pilar trabalhou incansavelmente para destruir sua reputação e afastá-la de qualquer possibilidade de felicidade. Mentiras, manipulações e falsas acusações passaram a fazer parte de um plano cruel que culminou na condenação injusta da fisioterapeuta. Mesmo depois de ver Adriana atrás das grades, Pilar continuou insatisfeita. Seu desejo por poder parecia não ter limites. Em determinado momento, ela chegou a questionar a própria paternidade de Tiago, numa tentativa desesperada de enfraquecer sua posição dentro da família. O objetivo era claro: afastar qualquer pessoa que pudesse representar uma ameaça ao seu domínio sobre os bens deixados por Arthur. Durante algum tempo, tudo pareceu funcionar exatamente como ela desejava. Sem Heitor, sem Adriana e com diversos adversários enfraquecidos, Pilar acreditou que finalmente havia vencido. Mas o destino preparava uma surpresa que mudaria tudo. 6 anos após ser dado como morto, Heitor reaparecerá em São Paulo. A notícia se espalhará rapidamente e deixará todos em choque. Ninguém conseguirá acreditar quando o herdeiro surgir vivo diante dos familiares. A reação mais intensa será justamente a de Pilar. Ao ver o sobrinho retornar, ela compreenderá imediatamente o tamanho do problema que está diante dela. Afinal, Heitor não é apenas mais um membro da família. Ele é o herdeiro legítimo. Sua existência muda completamente toda a estrutura da disputa pela fortuna. Os documentos, os acordos e os planos cuidadosamente construídos por Pilar passam a correr risco imediato. De uma hora para outra, a mulher que se considerava dona de tudo percebe que poderá perder exatamente aquilo pelo qual lutou durante tantos anos. Mas o retorno de Heitor não terá impacto apenas financeiro.
Sua chegada também trará respostas para inúmeros mistérios do passado. Muitos personagens começarão a se perguntar o que realmente aconteceu durante aqueles 6 anos. Onde ele esteve? Como conseguiu sobreviver? Por que nunca entrou em contato com a família? Essas perguntas se transformarão em um dos maiores enigmas da segunda fase da novela. Enquanto tenta reconstruir sua vida, Heitor começará a conhecer tudo o que aconteceu durante sua ausência. E será justamente nesse momento que ele descobrirá a história de Adriana. Ao tomar conhecimento das acusações que destruíram a vida da fisioterapeuta, o rapaz ficará profundamente incomodado. Diferentemente de outras pessoas, ele não acreditará cegamente na versão apresentada por Pilar e seus aliados. Pelo contrário, quanto mais informações reunir, mais desconfiará de que Adriana foi vítima de uma enorme injustiça. Essa percepção o colocará em rota de colisão com Pilar. Pela primeira vez em muitos anos, a vilã encontrará alguém disposto a desafiar sua autoridade sem medo das consequências. Heitor começará a investigar os acontecimentos que levaram Adriana à prisão e descobrirá inúmeras inconsistências nos relatos apresentados durante o processo. A cada nova descoberta, sua desconfiança aumentará. Enquanto isso, Adriana continuará vivendo um verdadeiro pesadelo. Condenada por um crime que jamais cometeu, ela passará 6 longos anos atrás das grades. O sofrimento será imenso. Além de perder sua liberdade, ela verá sonhos destruídos, relacionamentos abalados e oportunidades desaparecendo diante de seus olhos. Ainda assim, nunca perderá completamente a esperança. Mesmo nos momentos mais difíceis, continuará acreditando que a verdade um dia virá à tona. O reencontro entre Adriana e Heitor promete ser um dos momentos mais marcantes da nova fase. Inicialmente, a relação será construída com cautela. Ambos carregarão feridas profundas e dificuldades para confiar nas pessoas. Mas aos poucos, uma conexão especial começará a surgir. Heitor ficará impressionado com a força demonstrada por Adriana após tantos anos de sofrimento. Já ela verá nele alguém diferente de todos aqueles que cruzaram seu caminho nos últimos anos. Alguém disposto a ouvir, alguém disposto a acreditar, alguém disposto a lutar. Com o passar do tempo, a amizade entre os dois começará a se transformar em algo maior. Trocas de olhares, momentos de cumplicidade e gestos de apoio abrirão espaço para o nascimento de um sentimento inesperado. Caso os planos da trama sejam mantidos, os dois viverão um dos romances centrais da segunda fase. Mas antes que possam pensar em felicidade, precisarão enfrentar inúmeros obstáculos. O principal deles continuará sendo Pilar. A vilã perceberá rapidamente a aproximação entre Adriana e Heitor, e isso a deixará desesperada. Ela entenderá que os dois juntos representam uma ameaça, capaz de destruir tudo o que construiu ao longo dos anos. Por isso, iniciará uma nova sequência de armações. Mentiras, chantagens e manipulações voltarão a fazer parte de sua rotina enquanto tenta impedir que a verdade seja descoberta. Entretanto, desta vez as circunstâncias serão diferentes. Heitor possui recursos, influência e legitimidade para enfrentá-la. Além disso, Adriana não será mais a mulher fragilizada que entrou na prisão anos antes. O sofrimento a transformará. Ela sairá do cárcere mais forte, mais determinada e decidida a acertar contas com todos aqueles que destruíram sua vida. Ao recuperar a liberdade, iniciará uma verdadeira jornada de vingança. Seu objetivo será expor cada mentira, cada manipulação e cada crime cometido pelos responsáveis por sua condenação. E o primeiro nome da lista será Ademir.